Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 24 de agosto, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Morre Aquiles Espíndola, conhecido por interpretar o Papai Noel em ações de Natal em Blumenau. Pagamento de passagem pelo celular é realidade no transporte coletivo da cidade. Mais de 700 vagas temporárias são abertas na Oktoberfest. Inscrições começam nesta semana. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A semana começa com mais sensação de frio, mas pode terminar com calor. Segundo o Alerta Blue, amanhã o dia deve ser de tempo mais fechado, com céu nublado encoberto e possibilidade de chuvisco isolado no começo e fim do dia. As temperaturas podem variar entre 12 e 20 graus. Na quarta-feira o tempo segue instável, com muita nebulosidade e chance de chuva fraca e isolada ao longo do dia. Já na quinta e na sexta, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica mais quente, com máximas que podem chegar a 27 graus. Porém, entre a tarde e a noite, aumenta a possibilidade de pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de trovoadas. Morreu neste domingo, aos 78 anos, Aquiles Espíndola, conhecido por interpretar o Papai Noel em ações do Natal em Blumenau. Ele começou o trabalho voluntário aos 48 anos, levando brinquedos e roupas para as crianças carentes e depois passou a atuar nos eventos oficiais da Vila Germânica. Há 2 anos, um acidente o afastou das atividades. Aquiles deixa a esposa, 2 filhos e 2 netas. A cerimônia de despedida foi realizada no final da tarde de hoje. Blumenau mantém a dengue sob controle. A cidade registrou apenas um novo caso entre os dias 10 e 24 de agosto e soma 12 casos confirmados desde o início do ano. Mesmo com o cenário controlado, a Secretaria de Promoção da Saúde reforça que os cuidados precisam continuar. A principal recomendação é evitar água parada, que serve de criadouro para o mosquito da dengue. O transporte coletivo de Blumenau tem uma nova forma de pagamento, o aplicativo Blumob Recarga. Com a nova ferramenta, o usuário tem acesso aos coletivos sem a necessidade do cartão da empresa ou com pagamento em dinheiro. Quem usa o transporte coletivo em Blumenau passa a ter uma nova opção para pagar a passagem: o QR Code gerado pelo aplicativo Blumob Recarga. O usuário compra a passagem pelo aplicativo, que pode ser abastecido por Pix ou cartão de crédito. Depois, é só gerar o código e apresentar no validador instalado dentro do ônibus ou nas bilheterias. A gente sabe que o uso do dinheiro em espécie cada vez menos usual pelos consumidores, né? Então hoje, dentro do transporte público de Blumenau, só 6% utiliza ainda do dinheiro. E agora não tem mais a necessidade com esse aplicativo, com essa geração do QR Code, de se utilizar o dinheiro, nem nos ônibus, tampouco nos terminais.
A novidade também facilita a vida dos turistas que passeiam pela cidade. A proposta é tornar o embarque mais rápido e ampliar o acesso ao transporte coletivo. Além do aplicativo, quem preferir pode fazer a recarga do cartão pelo WhatsApp. Neste caso, é cobrada uma taxa, mas as duas modalidades não se misturam. É importante salientar que o dinheiro que está em carteira do QR Code, ele não pode ser transferido para o seu cartão Blumob, como no inverso também, não pode ser o saldo do cartão Blumob gerado o QR Code. Todas as informações sobre como baixar e utilizar o novo aplicativo você encontra no site oficial da empresa responsável pelo transporte público em Blumenau. Olá, amigos da TV Galega, sou João Thomas, instrutor de trânsito, e nós vamos falar sobre trânsito seguro. Meus amigos, hoje nós vamos falar especificamente sobre as mudanças que o CONTRAN estabeleceu agora, regulamentou agora. O CONTRAN nós sabemos que é o Conselho Nacional de Trânsito. E que mudanças são estas? Elas estão relacionadas às fiscalizações, às populares blitz, como nós chamamos, não é mesmo? Então, o que mudou? Quando eu era abordado em uma fiscalização, o agente fiscalizador, o guarda de trânsito, ele poderia vir com um etilômetro passivo ou um bafômetro passivo, como nós conhecemos também no popular, o bafômetro, né? O que é isso? Ele é um bastão. Temos dois tipos de bafômetro, né? O etilômetro passivo, que é esse, o bastão que eu falei, e o outro etilômetro, que é aquele onde eu coloco a boca em um bocal, tem um bocal descartável, eu coloco a boca e assopro, certo? Este vai identificar a quantidade de álcool que existe no meu organismo, certo? O primeiro, que é o bastão, ele vai identificar o álcool somente aqui, na região da minha boca, até mesmo aqui, ó, dentro do carro. Por exemplo, se alguma carona minha tiver passado álcool nas mãos, esse etilômetro ele vai identificar. Então, isso já acontecia. Agora o CONTRAN regulamentou todo este procedimento, certo? Então, hoje, o agente fiscalizador, ele vai fazer a abordagem, vai conversar comigo já com este etilômetro passivo, o bastão. E quando eu falar, o ar que sai da minha boca, se eu tiver consumido álcool, vai então identificar no bastão. O que acontece? Vou ser autuado? Não. Eu vou ser convidado a aguardar um pouco, porque eu posso fazer o reteste. Então eu vou esperar um pouco, talvez até eu seja convidado a sair de dentro do carro, porque se a minha companhia tiver passado álcool nas mãos, enfim, aquele ar do álcool ainda permanece aqui no lugar, aqui na célula de vida do carro, né, na cabine. Então eu vou para fora disso, para não ficar próximo. E aí, fazendo o reteste, se eu não tiver consumido álcool, então não vai apontar nada e eu posso seguir viagem. Agora, se eu tiver consumido álcool, e aí então o bastão identificar isso, o etilômetro identificar, então vou ser convidado a fazer o outro teste de alcoolemia, né, com o outro etilômetro, aquele que tem um bocal que assopra. E se for identificado, então eu terei que ser responsabilizado, certo? De acordo lá com o artigo 165 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Outra novidade é o drogômetro. Sim, pessoas que utilizam substâncias psicoativas, né? Que utilizam maconha, heroína, LSD e por aí vai, né, pessoal? Agora existe também um equipamento para identificar isso. E caso seja identificado, não importa a quantidade, tá, pessoal? Não importa. Foi identificado que há estas substâncias no seu organismo, você já será autuado, de acordo com o artigo 165. É como se você estivesse dirigindo também embriagado, porque quem dirige embriagado não tem condições de estar dirigindo, porque não está pleno, né, das suas faculdades ali, está sob efeito de álcool. A mesma coisa quem está sob efeito de drogas, certo, pessoal? Tudo isso é para quê, professor? Tudo isso é para o nosso bem, para o nosso bem-estar e para a nossa segurança, certo? Então vamos apoiar, vamos
explicar para quem não sabe ainda, para quem não entende, e vamos respeitar, certo? Conto com vocês para fazermos um excelente trânsito. João Thomas participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações para um trânsito mais seguro. A Receita Federal liberou a consulta ao 4º e último lote regular de restituição do imposto de renda. Ao todo, mais de 521 mil contribuintes no país vão receber um total de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O dinheiro será depositado na próxima segunda-feira, dia 31, na conta informada na declaração ou por Pix, usando CPF. A consulta já pode ser feita no site ou no aplicativo da Receita Federal. Quem está procurando uma oportunidade de trabalho temporário pode ficar de olho nas vagas da Oktoberfest. São 750 oportunidades para a edição deste ano em funções de limpeza, segurança, monitoramento eletrônico e operação de máquinas. O cadastro será feito pelo Cine. Para segurança e monitoramento, são 300 vagas com inscrições entre os dias 26 e 28 de agosto. Já as 450 vagas de limpeza serão cadastradas entre os dias 31 de agosto e 4 de setembro. Muito boa noite, Jorge. Um abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galego. Uma ótima semana a todos, uma ótima segunda e, por extensão, uma ótima semana a todos. Jorge, ontem a Chapecoense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, conseguiu um baita resultado. Chapecoense, que é a última colocada da Série A, tá numa briga insana aí para tentar permanecer na primeira divisão. É muito difícil. Chapecoense hoje, mesmo com a vitória de ontem, tá a 11 pontos do primeiro time que tá fora da zona de rebaixamento, que é o Internacional. Com a vitória, a Chape chegou aos 14, o Inter tem 25, então é muito difícil a situação da Chapecoense, mas pelo menos deu um alento ontem a sua torcida na Série A, venceu o São Paulo pelo placar de 1-0, né? Um resultado importante, a gente já comentou, é muito difícil a situação da Chape, mas pelo menos tá brigando, né? Final de semana pela Série A no sábado, no Maracanã, de virada o Fluminense bateu o Remo 2-1, o Inter empatou com a equipe do Atlético Mineiro 0-0, o Flamengo perdeu para o Cruzeiro no Mineirão de virada 2-1. Ontem o Palmeiras sapecou 4-1 no teu Vasco da Gama, hein, Jorge? Tá louco? O Grêmio perdeu pro Bragantino 1-0, o Bahia venceu Vitória 2-0, Santos e Mirassol 1-1. E além do jogo da Chape, o Coritiba venceu a equipe do Corinthians por 2-1. Hoje, 8 horas da noite, daqui a pouquinho no Engenhão, tem Botafogo e Atlético Paranaense. Palmeiras 51, Flamengo 45, Atlético Paranaense e Fluminense 41 é o G4, Z4, Mirassol 24, Remo 23, Vasco 22 e a Chapecoense com 14 pontos ganhos. Criciúma, hein? Tinha tudo para vencer o jogo, perdeu para se afastar ainda mais na liderança da Série B, perdeu em casa para o Fortaleza 2-0. Criciúma segue líder, tem 44 pontos ganhos na competição e o Juventude tem 42 pontos ganhos. Lembrando que o Juventude ainda joga amanhã e pode roubar a liderança da equipe do Criciúma. Série B do Campeonato Brasileiro. O Avaí se deu bem, foi até o Moisés Lucarelli e venceu a Ponte Preta 2-0. O Avaí está fora da zona de rebaixamento, tem 29 pontos ganhos na competição. O Brusque ontem, Jorge, pela Série C, empatou em casa com o Amazonas pelo placar de 1-1. Brusque segue líder da Série C com 31 pontos ganhos. O Figueirense empatou com a equipe da Inter de Limeira pelo placar de 0-0. O Figueirense é o 13º com 25 pontos ganhos e o Barra foi derrotado pelo Maringá. O Barra é o 18º, tem 18 pontos ganhos. Lembrando, Jorge, que essa semana é semana de estreia tanto da equipe do Metropolitano
quanto da equipe do BEC na Copa Santa Catarina, né? E a gente vai falar bastante de Copa Santa Catarina ainda no decorrer da semana. Inclusive, final de semana, BEC e Metropolitano fizeram jogos treino, né? E a gente tem aqui o resultado do jogo do Metropolitano, que empatou pelo placar de 0-0, né? Foram alguns tempos ali, foram 4 tempos ao todo, e o Metropolitano empatou pelo placar de 0-0. O Blumenau, né? A gente não tem as informações, mas o fato é que os dois times vêm se preparando para a Copa Santa Catarina e, como eu comentei, começa, né? Estamos às portas aí do início da Copa Santa Catarina, uma competição muito importante, tanto para Metropolitano quanto para BEC, porque dá acesso à Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem e também à Copa do Brasil, né? O BEC estreia sábado contra o Santa Catarina e o Metropolitano estreia no domingo contra o Hercílio Luz. A gente vai falar bastante, como eu comentei ainda durante a semana. Jorge, uma ótima semana a todos, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir, vamos conhecer mais sobre o programa Pet Mais Seguro, que busca avanços no bem-estar e na proteção de animais aqui na cidade. A gente volta já. Na correria do dia a dia, você merece uma refeição de verdade. Na Casa da Marmita, você encontra comida caseira, saborosa e preparada todos os dias com muito carinho. São diversas opções de marmitas e pratos executivos com entrega rápida ou retirada no balcão. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo iFood e descubra por que somos referência em qualidade e agilidade. Casa da Marmita, comida de verdade na velocidade de um fast food. Rua João Pessoa, 1267, Bairro Velha. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com o Carlos Sansão, que é diretor de Educação Ambiental e também de Bem-Estar Animal aqui de Blumenau. Nós vamos falar sobre os avanços com o programa Pet Mais Seguro. Obrigado pela participação, Sansão. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, o que é exatamente o programa Pet Mais Seguro,
E qual foi a necessidade, né, que levou Blumenau a lançar esse programa em dezembro do ano passado? Perfeito. O Pet Mais Seguro, ele veio com o intuito de englobar diversas políticas públicas. Muitas vezes nós éramos questionados e tínhamos como métrica somente as castrações, né? Quanto o Blumenau castra? Quanto o Blumenau, né? A política pública ela era medida por castrações. E a gente já sabe que política pública não é só castração. Ela tem todas as outras ações em volta da castração como fundamentais para que a roda gire por completo e a gente tenha, de fato, uma melhora na causa animal. Claro que isso ao longo de um determinado período, não imediato. Nada na causa animal é imediato. A gente sempre tem algumas ações que vão levar ali de 5, às vezes até 10 anos para se ver resultado, mas elas precisam ser feitas. Exemplo é o Pet Mais Seguro, que ele envolve fiscalização, censo pet, castração, microchipagem, vacinação, empresa amiga dos animais. Então, envolve, só nesses pontos que eu te coloquei, envolve polícia penal, a penitenciária, através das casinhas para os cães comunitários, que também fazem parte da política, polícia civil, polícia militar, demais secretarias do município com o censo pet, com atenção a ONGs, protetores, acumuladores. Então, envolve muito mais do que apenas cuidar de gato e cachorro. Então, o Pet Mais Seguro veio para a gente ter esse programa geral, para se ter um norte e ter todas essas políticas públicas dentro de um único programa e daí sim, ali várias ações. Bom, são 9 meses de programa aplicado aqui no município, né? E que avanços ou principais avanços a gente poderia destacar que esse programa já implementou nessa questão das causas animais? Perfeito. Eu acho que uma das coisas que a gente fez foi o Censo Pet, que começou já faz mais ou menos um ano, antes mesmo do programa Pet Mais Seguro. O censo foi o start para a gente começar. E às vezes que precisava de um Censo Pet? Né? Precisava. Para que eu crie políticas públicas, eu preciso entender a nossa sociedade, eu preciso entender o número de animais que a gente tem, aonde estão esses animais, qual a faixa etária, qual a faixa de renda, né, que eu preciso atender. Então, sem isso, fazer um trabalho de enxugar gelo. E muitas vezes a própria promotoria nos questionava, né, a que número você quer chegar? E aí a gente criou o censo. Hoje nós temos ali aproximadamente 6 mil famílias cadastradas já, com 9 mil e poucos animais cadastrados. Já sabemos que temos uma média aí de 1,74, quase 2 animais por famílias. Tá, Sansão, mas o que isso traz de benefício para a população? Sabendo disso, nós pegamos via CEMUDES, aí começa a envolver outras secretarias. Sim. CEMUDES, Assistência Social, Secretaria de Saúde. Então, os agentes comunitários fazem o censo para nós e dentro das famílias em situação de vulnerabilidade nós fizemos um recorte de renda para saber quanto nós teríamos que atender. Ou seja, hoje estão disponíveis para atendimento médico veterinário, 11 mil famílias têm direito dentro de Blumenau, dentro do recorte de renda que a gente faz. E com isso a gente sabe que tem aproximadamente 2 animais por família, ou seja, 22 mil animais mais ou menos que eu tenho que atender. Então, com isso eu me programo com vacina, com castração, com atendimento médico veterinário, com cirurgia e claro, tudo isso precisa de orçamento, com microchipagem. Tudo isso serviu através do Censo Pet. Não menos importante, protetores e ONGs, que a nossa equipe agora está nos abrigos, está atendendo protetores. Quem tem abrigo está recebendo vacina, microchipagem e com isso também nós estamos mapeando a população que está nos abrigos. E prestando todo esse atendimento, eu começo a ter um panorama da cidade. Eu já sei, por exemplo, que o bairro que eu tenho o maior número de cadastros já, onde a assistência social conseguiu chegar, é Itopava Central, que é um grande bairro, onde nós temos grandes demandas, e daí a gente começa a identificar os pontos da cidade onde precisam maior atenção. Então o censo ele norteia todo esse sentido, e também está dentro do programa Pet Mais Seguro. E como é feita essa pesquisa do censo? Perfeito. Através dos agentes comunitários de saúde. Vale lembrar que ele é zero custo para o município, porque essa mão de obra já existia. A gente só otimizou ela utilizando de algumas perguntas. Não leva 1 minuto para responder se tem animal, se não tem. Então os agentes comunitários vão até as famílias,
fazem o seu levantamento normal e com isso já colocam algumas perguntas relacionadas aos animais. Se tem animal, se não tem, se é castrado, se não é. E coloca lá o bairro, tudo, e a gente recebe essas informações uma vez por mês. E aí a gente começa. Então hoje eu já sei mais ou menos que 64% das fêmeas já são castradas. Eu tenho a outra porcentagem. Macho é um pouco menos. Então eu já sei que eu tenho que começar a intensificar um pouco mais as castrações em macho também. Então tudo isso a gente começa a trabalhar e ter esses dados. E isso que eu brinco que é fazer o dever de casa bem feito, né? Quando você tem dados, você começa a comprovar aquilo quando questionado. Ó, por que está sendo feito isso? Por causa disso, disso e daquilo. Fazer o dever de casa bem feito. Agora, há uma programação, porque os agentes comunitários de saúde vão abranger uma boa parte da população, mas não, talvez, a maioria que se deseja, né? Vocês têm alguma intenção de poder ampliar ainda mais essa pesquisa? Perfeito. Vale lembrar que um número de 6 mil famílias, né, já é muito mais do que muita pesquisa eleitoral. Com certeza. Né? Então a gente trabalha com estatística, mas queremos aumentar sim o número de famílias. A partir do momento que a gente perceber uma estagnação do número, né, principalmente na questão onde tem mais prédios, as ruas onde tem mais prédio que não consegue ter tanto acesso, nós vamos fazer também o censo voluntário, onde a pessoa pode entrar e fornecer os dados que a gente precisa. Mas, reforço com você, o número de dados que nós temos hoje já é suficiente para eu ter uma estimativa para toda a cidade. Bom, o programa Pet Mais Seguro também começou a se movimentar com os animais em situação de rua, né? Não sei se esse censo consegue chegar também a esse número de animais em situação de rua. Mas como é que está sendo esse trabalho com esses animais que vivem na rua? Então, nós temos duas situações que eu gosto sempre de refrisar. Nós temos os animais de rua e nós temos os animais na rua. São situações diferentes. Os animais que estão na rua geralmente possuem uma família e só vão dar aquela voltinha e retornam para casa. Os animais em situação de rua são aqueles que foram abandonados e que daí sim a gente começa a mapeá-los também. Desde o ano passado, assim que assumi, a gente começou, né, depois com o projeto das casinhas comunitárias, a colocar casinhas aonde a comunidade solicita, identificando que ali tem um animal comunitário, que ele não pertence a ninguém e os vizinhos cuidam dele. O que o município fez? Colocou uma casinha, aquele animal é castrado, vacinado, microchipado e ele começa a alimentar nosso banco de dados. Então a gente começa a ter animais mapeados e sim, aquele lá eu sei que é um animal comunitário. E daí eu começo a ter o censo também. Então perceba que eu começo a ter o censo nas famílias, dos animais errantes em situação de rua e de ONGs e protetoras. Então eu tenho 3 fontes de dados diferentes, de situações diferentes, de animais abrigados em abrigos, animais de rua e animais domiciliados em famílias. E como as pessoas fazem, por exemplo, né, para informar que tem um animal vivendo em situação de rua na sua região? Eles podem utilizar através do serviço 156, opção 1, solicitando atendimento médico veterinário, ou até mesmo pelo WhatsApp do CEPREAD, que pode mandar mensagem lá solicitando também o serviço nesse caso, e a gente vai deslocar uma equipe até o local para verificar o animal. Se precisar castrar, ele será castrado, vacinado e será colocado uma casinha também para que ele tenha essa assistência lá no local. E que tenha uma convivência naquela região. Isso é muito importante, né? O animal comunitário ele é caracterizado por não ter um único responsável e sim um grupo de vizinhos que se mobiliza e cuida dele. Não menos importante refrisar aqui que as casinhas comunitárias são uma parceria com a Penitenciária Industrial de Blumenau. Hoje são os apenados que constroem essas casinhas e também zero custo ao município, via empresa amiga dos animais. Aonde o programa Pet Mais Seguro precisa avançar e que vocês já têm um planejamento? Nós precisamos avançar mais ainda em trazer mais protetores para o nosso lado. A gente tem ainda uma certa dificuldade de entender como funcionam as políticas públicas. Hoje nós estamos com 23 protetores e ONGs cadastrados. A gente quer abranger, a gente sabe que tem mais e a gente quer que essas pessoas venham trabalhar com a gente. Para quê? Para que a nossa política pública cada vez seja mais forte.
Então, a gente pede que os protetores que queiram trabalhar com o município se cadastrem. Esse cadastro está no portal, no processo digital da prefeitura, lá na carta de serviços. Ele continua aberto, as pessoas podem ir lá e a gente faz a triagem, explica como funciona e a gente quer esses profissionais, essas pessoas que trabalham na causa animal ao nosso lado. E claro, a gente tem que avançar também na questão dos maus tratos, a gente quer chegar cada vez mais nas famílias com orientação, né? Não só com a punição, mas com a orientação para que esses problemas não cheguem nem a acontecer. Claro que a gente esbarra muitas vezes na maldade. Quando a gente fala de maus tratos, a agressão física já não tem mais o que fazer. Mas a gente quer prevenir pela mudança da cultura. Quando a pessoa comete algum delito ou às vezes faz alguma coisa de errado que não é tão grave, mas que ela tenha consciência de que essa cultura mudou. E a gente precisa orientar essas famílias. Você já viu alguma mudança de comportamento em relação a maus tratos? Sim, mas ainda algumas coisas assustam a gente quando chegam. A gente daí ainda tem algumas coisas que infelizmente acabam assustando ainda, que ainda seja cometido. Tem algum caso desse que tenha te chamado a atenção nesse período que você está à frente? Infelizmente, da causa animal? Tem alguns. Eu sempre digo que a nossa realidade diária é lidar com urgências e emergências, mas um que me chamou muito a atenção foi um animal que foi abandonado. Ele estava aqui na rua Itajaí e foi ligado. Ele estava com a metade da cabeça toda comida de míase. Nossa. De bicheira, né? Aquele animal me chamou a atenção. Eu fui lá resgatá-lo, né? Porque era fora de horário e a equipe estava em outro local. Eu mesmo fui lá. Aquele animal me chamou a atenção. Como alguém consegue deixar um animal naquela situação? E ele tinha coleira, ele tinha corrente, então ele literalmente foi abandonado por conta desta situação. Esse foi um dos que me chamou muita atenção e me deixou muito triste com a situação. Lembrando, denúncias 156... Opção 1 ou através da Polícia Civil 181. Né, para tentar diminuir, né, esses casos de maus tratos a animais. E também para quem avista animais em situação de rua, mesmo contato, né, telefone 156, para receber o atendimento e aí ganhar uma casinha para que ele continue ali no local. Lembrando que as casinhas elas são para animais comunitários, né? A gente às vezes recebe um pedido de uma pessoa que queira uma casinha para si, não é o intuito das casinhas. E claro, fica aqui o nosso apelo também, respeitem, né? É lei, o animal tem direito, né? A gente tem casinhas nos terminais, tem em CIs, tem em outros pontos espalhados pela cidade, em ruas, né, comuns. Respeite. Né? Elas são identificadas, mantenha, ajude. Se você quer, né, não consigo ajudar de outra forma, vai lá, coloca um punhadinho de ração ou simplesmente respeite. Não tem como ajudar? Respeitando já é uma ajuda, né? Já é uma ajuda, né? Não depredando já é importante. Obrigado pela tua participação, Carlos Sansão. Eu que agradeço a oportunidade, a Diretoria de Bem-Estar Animal está sempre à disposição. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.